Boa noite, gente. Já coloquei aqui a nossa aula para gravar, tá? Pra gente começar. Vocês conseguiram dar uma olhadinha nos materiais dessa semana? Nos conteúdos aí que a gente vai falar? Deram uma olhadinha? Vou tentar falar mais resumidamente, tá? E aí a gente vai falando mais pausadamente durante as demonstrações, tá bom? Aí a gente vai conversando, caso vocês tenham alguma dúvida. Deixa eu apresentar uma tela, então, para vocês, que aí fica mais fácil. Compartilhar aqui. Gente, esses slides aqui são iguais ao conteúdo daquele documento, tá? As notas de aula. É a mesma coisa, eu só passei para cá para ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre conjuntos enumeráveis. Esse tipo de conjunto, ele vai ser muito importante para a gente, quando a gente estiver falando de infinito, porque é um tipo de classificação para os nossos infinitos. Essa primeira classificação é o que a gente vai chamar de conjuntos enumeráveis. O que a gente vai entender por enumerável? Quando a gente fala que um conjunto é enumerável, a gente está dizendo que a gente consegue ordenar os seus elementos, assim, alinhar os elementos, como se a gente conseguisse colocar cada um dos elementos do conjunto numa fila, e ninguém ficasse fora da fila. A gente consegue criar uma fila infinita, sem deixar nenhum elemento de fora. Certo? Isso que a gente vai entender como enumerável. Mas para isso, a gente vai falar antes o que é supremo e ínfimo. E aí, por isso, eu estou trazendo aqui a definição de conjunto limitado também, tá? Que vai fazer diferença para a gente definir supremo e ínfimo. O que é um conjunto limitado? A gente pode ter um conjunto que é limitado à direita, ou limitado à esquerda, ou limitado tanto à direita e à esquerda, né, ao mesmo tempo. Aí a gente vai dizer, então, que um conjunto, ele vai ser limitado à direita, ou limitado superiormente, se existir um número k de tal forma que esse número for maior do que todos os elementos do nosso conjunto A. E da mesma maneira, a gente vai dizer que um conjunto é limitado à esquerda se existir um número kzinho que é menor do que todos os elementos do conjunto A. Esses valores aí que a gente está chamando de k e kzinho, a gente chama eles de cotas. K é uma cota superior e o kzinho aqui é uma cota inferior para o nosso conjunto. E aqui reparem um detalhe. Quando a gente fala de cotas, eu posso pegar qualquer valor que eu queira aqui, olha, acima de K. Vai continuar sendo uma cota. Da mesma forma, eu posso pegar em qualquer valor menor do que Kzinho, vai continuar sendo uma cota. Então, existem aí inúmeras cotas para os conjuntos limitados, certo? A cota, ela não é única. Pode ser qualquer um ali que satisfaça essas condições, né, de limitar o conjunto. A gente vai estar interessado numa cota específica, que é a menor aqui das cotas superiores, ou então a maior das cotas inferiores, tá? É essa cota que é do nosso interesse aqui hoje, tá bom? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que é o conjunto dos números reais x, tais que x quadrado é menor ou igual a 10. Esse conjunto, ele é limitado tanto à direita quanto à esquerda. Por que ele é limitado tanto à direita quanto à esquerda? Esse conjunto, ele se resume a esse intervalo, de menos 10, de menos raiz de 10 até mais raiz de 10, esse intervalo fechado. Então, uma possível cota para esse conjunto, que uma cota superior seria raiz de 10, e uma cota inferior seria menos raiz de 10. Né? Esses valores limitam o nosso conjunto, que é um intervalo fechado aqui, da reta. Aí eu pus uma observação. Quando acontecer do conjunto ser limitado tanto à esquerda e à direita, a gente não precisa ficar repetindo isso, tá? Quando a gente disser um conjunto é limitado, a gente está dizendo que ele é limitado dos dois lados. Se ele for limitado apenas em uma direção, aí a gente especifica. Ah, ele é limitado à esquerda. Ah, ele é limitado à direita.
Isso quer dizer que ele é limitado em só uma dos limites dele, tá? Se ele for limitado nos dois lados, a gente diz que ele é simplesmente limitado, tá? Para não ficar repetindo muito esses termos, tá bom? Então, reparem aqui que a gente tem os limites, tanto inferior quanto superior, e esses limites, ele pertence ao conjunto aqui até, né? Um segundo exemplo. Pode acontecer de um conjunto ser limitado superiormente, só que não necessariamente ter um elemento máximo. No exemplo anterior, a gente tinha como elemento máximo do conjunto o valor raiz de 10, que também podia ser usado como uma cota superior. Mas pode acontecer de não existir um elemento máximo no conjunto, como é o caso aqui desse exemplo que eu vou mostrar agora. Olha. O conjunto A, ele é um conjunto de valores aqui crescentes. Todos esses valores são menores do que 1. Reparem só, ele é formado 1/2, 2/3, 3/4, e assim sucessivamente aí, n sobre n mais 1. Esse conjunto, ele não tem um elemento máximo. Por que ele não tem um elemento máximo? Porque cada uma dessas frações, ela é menor do que a próxima. A gente sempre vai ter um número maior. É um conjunto crescente ali, né, de valores crescentes. Mesmo que todas essas frações sejam menores do que 1. A gente sempre consegue um número maior e esse número ainda é menor do que 1. Esse número nunca vai ser igual a 1, ele sempre vai ser menor, concorda? Por mais que a gente aumente aqui os nossos valores, né? Esse valor sempre vai ser menor do que 1 e ele sempre vai ser maior do que o anterior. Certo? O que a gente pode dizer, então? Apesar de não existir um valor máximo dentro do conjunto, esse conjunto é limitado pelo número 1. O número 1 é uma cota superior desse conjunto. Mais do que isso, esse número 1, ele é a menor das cotas superiores. Por que a gente está falando isso? Quando a gente fala em menor das cotas superiores, esse valor é justamente o que a gente chama de supremo. Então, o supremo, ele vai ser o menor valor das nossas cotas superiores, que pode ou não ser um elemento do conjunto, certo? No caso anterior, olha, número 1 não é um elemento do conjunto, mas ele é o supremo desse conjunto, certo? Então, o que é a definição de supremo? Supremo de um conjunto A é um número S, que satisfaz as seguintes condições. Esse S, ele é maior do que todos os elementos de A, e dado um epsilon maior que zero, existe um A nesse conjunto A, tal que S menos epsilon é menor do que A. O que isso quer dizer? Essa segunda condição, ela implica que esse elemento S é a menor das cotas superiores. Aqui está dizendo que em toda a vizinhança desse S existe um elemento do conjunto A. Qualquer que seja a vizinhança de S, sempre vai ter um elemento do conjunto A. Então, o que eu estou dizendo? Se eu estou falando que o S é o meu supremo, o menor valor que eu ande para trás aqui, para a esquerda, eu sempre vou encontrar um elemento do meu conjunto. Sempre. Certo? Isso quer dizer estar perto da vizinhança. Isso quer dizer ele ser o menor das cotas superiores. Então, o nosso supremo vai ser isso. Aí eu venho com uma proposição que diz que todo conjunto não vazio de números reais que seja limitado superiormente possui supremo. Então, todo conjunto limitado vai possuir um supremo. Como a gente vai falar sempre de números reais, para a gente isso é sempre verdade. Aí, nos conjuntos que tiver um máximo, esse valor já vai ser o nosso supremo. Certo? Se eu tenho um elemento máximo no conjunto, esse elemento é uma das cotas superiores e, consequentemente, é a menor delas. Então, vai ser o nosso supremo. Mas não necessariamente o supremo vai ser o máximo, porque não precisa que esse elemento pertença ao conjunto, tá? Pode ser que o supremo não esteja dentro aí do nosso conjunto. E aí o ínfimo é a mesma coisa do supremo, só que agora é o contrário, né?
a gente está falando da maior das cotas inferiores. Então, o ínfimo é um número S, de tal forma que esse número S, ele é menor do que todos os elementos do conjunto A, e dado um epsilon maior que zero, vai existir um elemento em A, tal que esse elemento é menor do que S mais epsilon. Então, da mesma forma, né? Em toda vizinhança de S, existe um elemento do conjunto A, certo? Por menor que seja essa diferença aqui, a gente sempre vai encontrar um elemento do conjunto próximo a S. Ok? E aí sim, a gente vai falar dos enumeráveis, que é o que a gente queria. A gente vai chamar um conjunto de conjunto enumerável quando ele for equivalente ao conjunto dos naturais. O que quer dizer ser equivalente? Falar que é equivalente ao conjunto dos naturais quer dizer que existe uma objeção entre o nosso conjunto e o conjunto dos naturais. Então, a gente consegue construir uma função ligando o conjunto aos naturais que seja uma objeção, qualquer que seja essa objeção, tá? Qualquer função, se ela for possível de ser construída, quer dizer que esses conjuntos são equivalentes. Por que a gente faz isso com os naturais? Porque os naturais, eles surgem dessa ideia de contagem, né? Então, é o nosso conjunto infinito mais simples possível. Então, é ele que a gente entende como criado para contar mesmo, e é o que a gente vai fazer com os outros. Quais outros conjuntos a gente também consegue contar os elementos? Essa é a ideia, tá? Então, como que a gente vai conseguir enfileirar os elementos do conjunto? É fazendo essa equivalência com os naturais. Ok? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Ok. Aí aqui já surge uma observação, que é uma observação importante aí, que é um detalhe aí que vai acontecer bastante quando a gente estiver falando de infinito, que às vezes as proposições que a gente tem para casos finitos não são verdadeiras aqui. Toda vez que a gente for falar de infinito, é bom que a gente pense com mais calma, mesmo que seja uma afirmação óbvia. Às vezes ela não é tão óbvia assim, tá? Às vezes a nossa intuição não vai ser verdade. Vocês já provaram aí um teorema que diz que a gente não pode ter uma equivalência de um conjunto num subconjunto próprio dele, quando esses conjuntos são finitos. A gente vai ver que isso não é verdade para conjuntos infinitos. Isso pode acontecer. Que conjuntos infinitos pode existir aí a equivalência entre ele e um conjunto próprio desse conjunto infinito, tá? Então, uma coisa que vocês provaram lá para conjuntos finitos não necessariamente é verdade para infinitos, tá bom? É bom ter cuidado com isso agora. Por exemplo, a gente viu que existe uma abjeção dos naturais no conjunto dos números pares, que é a abjeção dada aí por um número natural n, a gente leva em 2n. Isso aqui é uma abjeção. O conjunto dos pares está contido no conjunto dos naturais. É um subconjunto próprio, né? Tem aí alguns elementos dos números naturais, não são todos. Então, é um subconjunto próprio. E mesmo assim, a gente consegue uma abjeção, consegue uma equivalência entre esses conjuntos. O que isso quer dizer? Em conjuntos finitos, a gente falaria que esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Nesse caso, como os dois conjuntos são infinitos, a gente não fala exatamente de quantidades, mas a gente diz que eles são equivalentes. Mas é essa ideia, né? Cada número natural, ele está ligado a um número par. Então, eles têm aí a mesma quantidade, certo? Mesmo que isso não seja tão natural assim. Tudo bem essa ideia? Pois é, porque a princípio a gente pode pensar assim, os números, conjunto dos números pares tem metade dos elementos que os números naturais. E não, eles têm a mesma quantidade, eles são equivalentes. Os x2 infinitos, eles são iguais, certo?
Eles não têm diferença. Aí a gente vem para um teorema. Esse teorema, ele fala que todo conjunto infinito possui um subconjunto infinito e enumerável. Então, olha, esse primeiro conjunto, ele só é infinito. Ele pode ou não ser enumerável. Mas, com certeza, ele terá um subconjunto que é enumerável. Certo? Qualquer que seja esse conjunto infinito, ele tem um subconjunto que seja enumerável. Como é que a gente vai demonstrar isso? Como a gente quer mostrar que esse subconjunto é enumerável, a gente precisa criar uma objeção do subconjunto nos naturais. Então, a gente vai criar um conjunto a partir dessa objeção. Se a gente mostrar que existe um subconjunto que é equivalente aos naturais, a gente provou aí o nosso teorema, né? A gente provou que ele é enumerável. Então, o que a gente vai fazer? Precisamos mostrar que existe um subconjunto infinito de x que possui uma objeção com o conjunto dos números naturais. Então, a gente vai pegar um conjunto A, que é um subconjunto de x. Nesse conjunto A, a gente vai ter aí, vou pegar um elemento x1, um elemento qualquer, do nosso conjunto x. Certo? Qualquer elemento. Você tem lá o seu conjunto infinito, você escolheu um elemento qualquer. A partir desse elemento, a gente vai criar uma função, por indução, tá? O que a gente vai fazer? Vou pegar esse primeiro elemento aqui e vou ligar o f de 1 nele. Então, o primeiro elemento natural, f1 aqui, eu vou ligar em x1, certo? Feito isso, a gente vai construir um outro conjunto, que eu vou chamar de A1. Quem que vai ser o A1? O A1, eu vou pegar todos os valores de x, menos esse aqui que eu já usei. Então, eu estou excluindo o x1 do conjunto A1. E aí, eu vou escolher um outro valor nesse conjunto A1, que eu estou chamando aqui de x2. E aí, o f de 2, eu vou ligar no x2. E que a gente fez isso? Na hora que a gente exclui esse elemento x1 que já foi usado na nossa função, a gente não corre o risco de escolher ele de novo aqui, certo? Eu estou garantindo que a minha função está sendo injetiva, tá vendo? Nessa construção. Porque como eu estou tirando o elemento que já foi usado, ele não vai ser usado nas próximas ligações ali, né, nas próximas correspondências, certo? E a gente vai fazendo isso, repetidamente. O conjunto é infinito, né? O conjunto x é infinito, então a gente pode fazer isso infinitamente. Até aí, vou pegar um conjunto AN. Quem que vai ser esse conjunto AN? Todos os elementos de x, tirando os valores que já foram usados. Então, todos os valores que já foram usados aqui não estão no conjunto AN. E aí a gente continua definindo a nossa função fn igual a um xn. Onde aqui eu pus errado, né? O xn pertence ao AN, né? Pus o índice errado aqui. O que a gente tem? Essa função que a gente construiu, ela é injetiva. Por conta aí da própria construção, né? A gente nunca está usando o mesmo valor nas correspondências, porque a gente está tirando ele do próximo conjunto. Então, vou explicar isso. A gente pega dois elementos, m e n, diferentes, vamos supor o m menor do que o n, tá? Tanto faz aqui. A gente vai ter que o fm, ele pertenceria ao conjunto x1, x2, até um xn menos 1, já que o m é menor do que o n, né? Ele é algum elemento desse conjunto. Já o fn, o n é maior do que o m, ele está no complementar desse conjunto. Então, ele pertence a x menos esses valores que já foram usados. Certo? Se ele está no complementar desse, o fm e o fn são valores diferentes. Portanto, aqui, né, é injetivo. Só para justificar a injetividade, tá? Então, essa imagem fn é um subconjunto infinito e enumerável de x. Concorda? Já que ele é injetivo, a imagem, eu pegar só a imagem, eu tenho também a sobrejetividade. Então, a gente está tendo aí um conjunto
enumerável, já que a gente conseguiu uma objeção com conjuntos naturais, então eles são equivalentes ao conjunto dos naturais consequentemente, enumeráveis, certo? Então, reparem que nessa demonstração, a gente não apresentou uma função definida, né, uma função algébrica. A gente só construiu uma correspondência entre os valores e mostrou que a gente pode fazer isso. Isso também pode ser feito, tá? Para mostrar objeções. Não precisa necessariamente mostrar a função, como a gente fez lá nos números pares. A gente fez n ligando em 2n. Isso é uma maneira. Mas aqui a gente só mostrou que é possível construir essa ligação. Ok? A gente tem um segundo teorema que fala que todo subconjunto dos naturais é enumerável. Qualquer que seja esse subconjunto dos números naturais, ele vai ser enumerável. Então, vamos ver. A gente tem duas opções. A gente pode ter um conjunto finito ou um conjunto infinito, né? Um subconjunto aí dos naturais. Se é um conjunto finito, claramente ele é enumerável, porque ele tem uma quantidade finita de elementos, então a gente consegue enumerar isso. Seja quantos forem, se é finito, a gente enumera. Certo? Então, não tenho o que mostrar nesse primeiro caso aí. Só vai dizer se ele é finito, então ele é enumerável. O segundo caso é o caso de ser um subconjunto infinito. Então, a gente vai pegar aqui uma objeção dos naturais em x, definido da seguinte forma. Então, a gente está construindo essa objeção, olha. Estou dizendo que a gente consegue construir uma objeção desse conjunto x, que é um subconjunto dos naturais, nos naturais, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o F1 como o menor elemento de x. A gente sabe que existe o menor elemento de todo subconjunto dos naturais. Porque a gente sabe que o menor elemento dos naturais é o 1. Qualquer subconjunto dos naturais tem aí como cota inferior o número 1. Pode ter outros números maiores, mas sempre vai ter um menor elemento, certo? Independente de onde a gente começa o nosso conjunto, existe um menor elemento. Aí a gente vai pegar elementos aí, olha, F1, F2, Fn, em ordem crescente, certo? Estou pegando aí, estou começando a enumerar. Então, a gente vai pegar o conjunto, chamei de Bn aqui, que é dado pelos elementos de x, menos esses primeiros elementos aqui, F1, F2, Fn menos 1. O que a gente tem? O próximo elemento aqui, olha, o Fn, ele é menor do que x para todos os valores de Bn, concorda? Como a gente está aqui, ó, em ordem crescente, o próximo seria maior, né? Eu não tirei ele daqui. O próximo estaria aqui ainda, certo? Em x. Eu não tirei ele de x. Então, esse Fn, ele é menor do que todos os elementos de Bn, certo? Então, a gente vai definir o Fn mais 1 como sendo o menor elemento de Bn. Certo? Estou definindo o menor elemento aqui. Então, a gente cria uma função dos naturais nesse conjunto X, que é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Se ela é injetiva e sobrejetiva, ela é uma objeção. E, consequentemente, esse conjunto aí é enumerável. E nesse teorema a gente tem uns corolários. O primeiro corolário, ele diz que um subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Então, isso aqui, olha, a gente está falando que, independente de qual seja o conjunto enumerável, o subconjunto dele também é enumerável. Então, faz sentido, né, se a gente for pensar. Se a gente consegue pegar um conjunto inteiro e alinhar ele par a par com o conjunto dos naturais, se a gente pegar partes desse conjunto, vocês concordam que a gente consegue continuar alinhado? Né? A gente só está tirando alguns elementos dele, por ser um subconjunto, mas eles continuam aí sendo enumeráveis, certo?
Só esse aqui eu vou deixar para vocês pensarem, para tentar justificar, tá? E o outro corolário também, que diz que se f de x em y é injetiva e y é enumerável, então x também é enumerável. O que a gente está falando? Eu tenho uma função injetiva. Então, todas as correspondências aqui, elas são únicas, certo? A gente não tem correspondências duplas. E y é enumerável. Então, nosso contradomínio aqui é um conjunto enumerável. A gente consegue provar que o nosso domínio X também é enumerável, desde que seja aqui uma função injetiva. O próximo teorema é parecido com esse, mas ao contrário. A gente tem X, um conjunto enumerável. Então, agora o nosso domínio é enumerável. Se a nossa função ela é sobrejetiva, então y também é enumerável. Então, a gente vai ter ali o contradomínio enumerável também. Esse que eu vou demonstrar, tá? Então, olha só. Posso continuando, gente? Estou falando aqui, às vezes vocês estão com dúvidas. Pode. Pode. Ok, já estou terminando aqui. A gente sabe que o x é um conjunto enumerável. Se o x ele é enumerável, por definição, existe uma objeção entre os naturais e o x, certo? Essa é a definição de enumerável. O que a gente quer? A gente quer mostrar que o y também é enumerável, sabendo que essa função ela é sobrejetiva. Vamos lá, vou definir uma função g de y em x, de tal forma que a composição aí de f com g é igual à identidade. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo a função inversa, certo? A gente tinha a função f de x em y, eu criei uma função g aqui de y em x, certo? Reparem que essa função, né, a função inversa à esquerda, então, essa função g ela é injetiva, porque a f ela é sobrejetiva, certo? Então, a g ela é injetiva, não necessariamente sobrejetiva. Então, a função g, considerando aqui esse conjunto g de y, a função g de y em g de y, ela é uma objeção, porque ela é injetiva, e em g de y, nesse conjunto amarelo, ela vai ser sobrejetiva também, ok? E reparem que esse g de y, ele é um subconjunto de x, certo? Então, g de y, passa aqui, ele está contido em x. E x é um conjunto enumerável. A gente acabou de falar que subconjuntos de conjuntos enumeráveis também são enumeráveis. Então, a gente acabou de dizer que g de y é enumerável, porque é um subconjunto de x. Se g de y é enumerável, existe uma função, uma bijeção, inclusive, com os números naturais, que eu chamei aqui de h. Ok? G de y, olha, é subconjunto de x, x é enumerável, pelo enunciado. Subconjuntos de conjuntos enumeráveis também são enumeráveis, então existe uma objeção com os naturais. Então, o que a gente vai fazer é uma composição de funções. Eu vou sair aqui de y, passar por g de y e chegar nos naturais, com uma objeção, né? Porque g é objeção aqui e h é objeção aqui. Então, vou fazer g bola h, que leva y nos naturais. Então, eu estou dizendo que existe uma objeção de y nos conjuntos naturais. Então, isso quer dizer que y é enumerável. É bem parecido com o anterior, assim, a ideia, né? Só fazer essas composições também que já dá para enxergar essa objeção, tá? Tranquilo isso? Eu fiz esse desenho para a gente conseguir visualizar, né? Às vezes fica falando de uma função para de um conjunto para o outro, a gente se perde, né? Ô, Estela, se eu quisesse demonstrar isso por absurdo, ficaria muito complicado ou não? Por absurdo, pensar.
Que você teria que supor que y não é enumerável, né? Acho que daria mais trabalho. Sempre tem que pensar, talvez sairia, mas eu acho que daria mais trabalho. Porque você ia ter que acabar fazendo todo esse raciocínio também, né? Da construção aqui dos conjuntos, além da negação. Acho que o mais confuso aqui é porque são muitos conjuntos e muitas funções. Então, se for fazer um rabisquinho do lado, acho que dá para acompanhar, sabe? Para ir entendendo o que está dentro da onde, o que vai para onde, o que está ligando com o que, né? São muitas coisas, muitas letras, né? A gente acaba se confundindo. Mas essa não é a única demonstração mesmo, não, tá, gente? Todas essas que eu estou fazendo é uma demonstração. Todos esses teoremas têm muitas outras. Muitas outras. Acho que esses tem no Elon também. Não sei se vocês estão acostumados com os livros do Elon. Vocês usam ele? Não. O Elon, ele é um pouco mais... Queria dizer complicado, mas assim... ele é um pouco mais difícil de estudar, né? Ele é muito direto, mas ele geralmente tem tudo. A gente acaba tendo que pegar outras coisas para estudar junto com ele, mas por conta da complexidade de como ele trata os assuntos. Né? Mas ele fala de tudo. Ele tem muitas demonstrações, né? Muito bem feitas aí, só muito diretas também, né? Quanto mais você estuda, mais direto você faz as demonstrações, né? Mais teoria você tem, então mais simples fica de chegar nos resultados. Essa é a lógica, tá, gente? Quanto mais estudos vocês vão fazendo, vão aprendendo, mais simples são as demonstrações, porque você já tem uma bagagem gigante de conteúdo. Então, você já pode usar esses conteúdos diretamente, né? Quando você ainda está iniciando, você acaba tendo que estender mais esses conteúdos, porque você não tem resultados diretos, né? Acaba tendo que desenvolver vários resultados no meio das demonstrações, né? Mas eu aconselho, tá? Vocês usarem o Elon. Uhum. Em cálculo, vocês chegaram a usar o Guidorize? Guidorize também tem muita coisa. Não sei se vocês conhecem o Guidorize ou vocês usaram o Steward? Thomas, talvez. O Guidorize é ótimo, viu? Se vocês não conhecem, sim. O Guidorize é ótimo. Se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer antes de terminar o curso. É ótimo. O Guidorize também é em cálculo, assim, inquestionável, tá? Muito bom. Mas também é o mesmo esquema do Elon, assim. Primeira vez que está vendo cálculo, não é bom usar o Guidorize, porque ele é muito pesado. Mas depois do tempo, né, a gente vai acostumando. Gente, esse é o último teorema que eu vou mostrar para vocês hoje, que é também de conjuntos enumeráveis. Quando a gente tem dois conjuntos, x e y, os dois enumeráveis, o produto cartesiano também é enumerável. O que a gente vai ver? A gente tem aí x e y enumeráveis, então a gente sabe que existem funções aí objetivas com o conjunto dos naturais, tanto para x quanto para y. Estou pegando elas até injetivas aqui, que eu nem precisava da objeção, que eu vou fazer, tá? Para ficar
claro com o enunciado que eu vou pôr aqui, que a gente vai usar, tá? Se essas funções são injetivas, a função h, que é dada pelo x cartesiano y, em n cartesiano n, onde a gente vai pegar aqui o par ordenado f de x, f de y, onde f e g são injetivas, essa função h, ela também é injetiva, certo? Estou pegando um par ordenado e levando em outro par ordenado, onde a gente tinha funções injetivas aqui, ok? E aí a gente vai usar o corolário, que é o corolário 2.4.31, e ele diz que quando a gente tem uma função injetiva de x em y, e o conjunto y é enumerável, então o conjunto x também vai ser enumerável. Então, o que a gente vai ter aqui, olha? Se a gente tem o conjunto n cartesiano n enumerável, por esse corolário, a gente já vai ter que x cartesiano y também é enumerável, certo? Usando esse corolário aqui, ó. Então, ao invés de mostrar que x cartesiano y é enumerável, a gente vai fazer essa demonstração só para n cartesiano n. Por quê? Porque é mais fácil. Eu vou pegar o conjunto dos números naturais, é mais fácil do que eu pegar um conjunto qualquer, não é? Então, vou pegar só n cartesiano n. Se a gente concluir que isso aqui é enumerável, a gente conclui que x cartesiano y também é, usando esse corolário. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai construir uma função que é uma objeção. Aqui eu vou apresentar uma função, mas também existem muitas, tá? Estou apresentando a função φ de n cartesiano n nos naturais. Então, vou pegar um par ordenado e levar num número real. Qual o número real que eu vou levar? Eu vou levar em 2 elevado a m vezes 3 elevado a n. Por quê? Porque quando a gente pega números primos, assim, olha, eu estou fazendo uma decomposição em fatores primos. Essa decomposição é única. A gente sabe dessa unicidade. Então, a gente ganha aí, né, a injetividade. E, consequentemente, depois a subjetividade, né, do que a gente está usando. Então, eu vou pegar a função φ de mn aqui, o nosso par ordenado, levando em 2 elevado a m vezes 3 elevado a n. Então, pela unicidade dessa composição de fatores primos, a função φ é injetiva, certo? Essa multiplicação resulta em um único valor. Não tem valores iguais aí para mn diferentes. Okay? Então, essa função φ fornece uma objeção nos naturais cartesianos naturais no subconjunto φ de n. Então, ao invés de eu usar o φ total aqui, eu estou usando φ restrito a n, que está contido nos naturais. Certo? Eu estou usando essa restrição. Como está contido num conjunto enumerável, a nossa φ de n aqui, esse conjunto φ de n, também é enumerável. Certo? Então, a gente conclui aí, né, que a nossa φ, ela é uma objeção. Se ela é uma objeção, n cartesiano n aí é uma objeção, então, pelo corolário que a gente viu anteriormente, a gente também conclui que x cartesiano y existe aí uma objeção com os naturais, então ele também é enumerável. Pelo corolário anterior, tá? Essa conclusão. Ok? Aqui eu poderia ter usado qualquer valor, tá, gente? Qualquer número primo aí daria certo nessa composição, ou outra função que mantivesse a unicidade também. Reparem que as demonstrações são muitas, né? Só de mudar a função ali, são muitas funções que podem ser propostas. Deu para entender? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Acho que tem uns que são mais simples do que os outros, assim, de entender, às vezes fica mais claro, né, na hora de explicar. Vocês estão conseguindo fazer os exercícios das listas?
Tá indo mais ou menos assim? Eu ainda estou fazendo da última lista. Tá? Uhum. Eu Mas terminei. estão conseguindo entender o que que é para ser feito, assim? Aham, tá dando sim. Então, ok. Não está conseguindo demonstrar todos eles ou algum específico? Alguns. Depois vocês vão me perguntando, gente. Eu vou dando umas dicas para vocês irem tentando desenvolver, tá? A gente vai conversando assim. Semana que vem, vou propor para a gente um trabalho. Na verdade, para outra semana, na verdade, né? Semana que vem ainda não. Semana que vem a gente vai só separar os exercícios, tá? Que a gente vai fazer. Então, o trabalho vai ser o seguinte, vou até explicar para vocês. Segunda-feira, eu vou deixar disponível lá para vocês escolherem alguns exercícios para vocês resolverem e como trabalho, tá? Esses exercícios são exercícios que vocês estão fazendo nas listas mesmo. Vou selecionar alguns e aí 2 ou 3 exercícios em cada opção, tá? Para resolver. Aí vocês escolhem qual vocês preferem resolver deles, tá? Não precisa resolver todos. Só um item, tá? São 2 ou 3 exercícios cada um. A cada seleção de exercícios, vai poder ser feito, acho que 3 pessoas, quando eu cheguei. Acho que até 3 pessoas, acho que é isso mesmo. E aí vocês podem escolher também, se vocês preferem fazer em grupo, ou vocês preferem fazer separado também, tá? Independente disso, tá? Mas aí vocês ficarão com os mesmos exercícios mesmo assim, sem problema. Vocês decidam aí se vocês vão ou não fazer no grupo que escolheu o mesmo exercício que você. Certo? Aí segunda-feira vai estar descrito ali quais exercícios vocês vão fazer e quantas opções vocês têm, tá bom? É só vocês escolherem, e aí na outra semana que vocês vão postar essa atividade. Aí essa atividade ela vai ter 2 partes, que é uma parte que vocês vão postar o trabalho escrito, a demonstração mesmo por escrito, vocês vão escrever e postar, e a gente vai fazer uma apresentação. Então, vocês explicando a demonstração que vocês fizeram, tá? Como que vocês chegaram nessa conclusão. E aí, um detalhe a mais, assim. Além da demonstração que está pedindo, quero que vocês acrescentem nesse trabalho tudo o que vocês precisaram para essa demonstração. Por exemplo, nessa última demonstração, a gente usou um corolário. Então, vocês vão lá e anunciam o corolário que estava sendo usado. Ok? Aí vocês podem escolher, eu quero enunciar antes, eu quero enunciar no meio da demonstração, do jeito que vocês acharem que fica melhor, tá? Mais bem explicado ali, mais fácil de entender. Eu precisei de uma definição. Então, vai lá e coloca a definição. Então, além do exercício, da demonstração do exercício, vai ter todos esses acréscimos, certo? Propriedades, definições, corolário, outros teoremas, seja o que for. O que vocês precisarem para resolver esse exercício, vocês vão colocar no trabalho, certo? Então, é essa a ideia. Mas aí, semana que vem, então, a gente escolhe os exercícios e na outra semana a gente apresenta e entrega o trabalho, certo? Ok? Acho que é tranquilo, assim, né? Que aí a gente já vai vendo, conseguindo construir um pouco também o que precisa para demonstração, né? Para cada demonstração. E aí a gente vai vendo dos outros também, vai vendo o que poderia ser feito, o que fez diferente. A gente vai discutindo em sala. Ok? Dúvida, gente? Não? Eu não fiz a... Deixa eu ver quem tá aqui hoje. Para eu anotar aqui, né, nas presenças. Adriele tá aí, André tá aí. Bárbara não. Gabriel tá aí. Gustavo não. Isabel está aí.
Israel também. Mariana tá aí. Marina também. A Mônica não. Newton também não. Pamela tá aí. Poliana. Tiene. Victor não. E a Yasmin tá aí. Certo? Ok. Só para anotar aqui, gente, senão depois eu esqueço. Quantas provas? Depois desse trabalho, a gente ainda vai ter mais duas. Mais duas atividades. Valendo nota. A Mônica tinha, então depois eu olho no relatório aqui do Meet mesmo. Aí eu ponho para ela aqui. Aí, mais duas, além da participação, né? Naqueles fóruns que a gente faz, tá? Eu não sei em qual semana que ela vai cair ainda, que eu não contei aqui. Mas em breve eu sei, eu falo para vocês. Vocês viram que vocês têm um guia de estudo, né, gente? Não sei se vocês acompanham isso, mas tem lá disponível também as atividades que vocês vão fazer. Não tem muito à frente, assim, mas algumas semanas à frente dá para ir acompanhando. Tranquilo, gente? Só isso? Sem dúvidas? Deu para entender as coisas que a gente falou hoje? Tranquilo? Que bom. O que vocês estão achando dessa disciplina aí de análise? A matéria tranquila, assim, dá para estudar e entender? Tá muito fácil? Tá muito bobo? Ou tá muito difícil? O que vocês estão achando? Interessante, tá mais ou menos. Difícil, tá muito difícil para mim. Vocês estão com dificuldade nas demonstrações? Ela é confusa mesmo. É a matéria talvez mais confusa que vocês tenham. Nas demonstrações. Tá. Eu posso fazer elas com mais detalhes, talvez. Uhum. Vou tentar fazer a demonstração mais detalhada, que aí talvez dê para discutir mais, né? Levantar mais perguntas, talvez. Que essa é uma matéria, realmente, ela é um pouco mais confusa mesmo, porque até então, né, que vocês viram em cálculo, assim, a gente tem um controle maior do conteúdo, né? É aquilo e pronto. Aqui não. Aqui a gente está falando, assim, de conceitos, de sempre que a gente fala no infinito, a gente não consegue fechar. É uma coisa muito em aberto, né? É uma coisa mais. Não dá para fechar na mão. Se fechar, você perde tudo. Você tem que ter uma coisa mais abrangente ali, né? É muito teorema mesmo, tem muito detalhe. Isso é verdade. Então, é muito conceito mesmo, gente. Muito conceito. Vocês vão rever muita coisa aqui em álgebra, estruturas algébricas. Aí vocês vão ver alguns conceitos, às vezes até com mais detalhe, mas mais no estilo do cálculo, tá? Não é muito no estilo da análise. É só teorema. a, a disciplina inteira, teorema e corolário, definição. Só. Não vai ver mais nada, assim. Ela é muito teórica, né, gente? Muito teórica. A gente pode tentar uma aplicação, se vocês acharem interessante, se vocês gostarem, assim, dessas coisas, a gente pode fazer uma aplicaçãozinha. Posso deixar um dessas atividades avaliativas, assim, como uma aplicação. A primeira lista era de lógica, né? Era as demonstrações que vocês já conheciam. As outras, realmente.
Mas assim, gente, não apavorem, tá? Realmente é uma disciplina difícil. Estranho seria se tivesse muito fácil mesmo. Ela é para ser de médio para difícil. Ela não pode ser impossível. Não pode assim ser uma coisa, não sei o que está acontecendo, né? E aí não tem jeito, tem que ter um sentido, né? Tem que fazer algum sentido para vocês, certo? A análise é muito interessante, gente, muito interessante. Alguns conceitos ali, tem, tem coisa que a gente fica, nossa, não acredito que é isso. Fiz isso a vida inteira e não sabia que era isso. Vamos ver se vocês vão ter algum caso desse nessa disciplina. Mas a gente vai conversando, gente, tá? Qualquer coisa, se tiver muito absurdo, vocês me avisem, tá? Para eu remodelar a explicação, pelo menos, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Para não ficar ninguém muito perdido, assim, né? Porque depois tem que ir meio que na sequência, porque se a gente se perde na sequência, a gente não vai conseguir ir lá na frente, né? Porque são todos conceitos complementares, né? Uma coisa vai acrescentando na anterior, né? A gente não consegue pular disciplinas, né? Pular matérias e continuar estudando como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que ir numa sequência, tá bom? Senão a gente vai ficar muito perdido. E aí vocês vão me procurando, vão me falando, à medida que vocês forem tendo dúvida. Um dia vai ser tudo igual que estava na primeira lista. Depois que passar, gente, vocês vão ver que tudo é igual à primeira lista. Depois que passa, as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente está estudando aquilo, acaba sendo pior. Quando vocês fizeram cálculo 1 não era muito difícil? Hoje não é mais. Gente, espero que sim. Espero que a gente sobreviva, André. Tomara. No fim dá tudo certo, gente. No fim dá tudo certo. Gente, então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Qualquer coisa, se as dúvidas forem surgindo também, vocês vão me perguntando aí ao longo da semana. E aí, semana que vem a gente começa a organizar o trabalho, tá? Tranquilo? Gente, então é só. Até mais. Boa noite para vocês.